queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus seja louvado, estamos aqui para cultuarmos a Deus mais uma vez nessa noite. E eu quero, nesse momento, queridos, pensar com vocês na seguinte questão. Nós, muitas vezes, sem nos darmos conta, sem estarmos preparados, nós somos confrontados com situações adversas que muitas vezes trazem angústia, medo, preocupação ao nosso coração. Vira e mexe, sem sequer pensarmos nessa situação, nós somos confrontados ou nos deparamos com inúmeras emboscadas, com inúmeras peças que a vida nos prega, e ninguém está livre dessas situações inesperadas, podemos dizer. E eu queria te perguntar, nesse momento, de que forma você tem encarado essa situação? Com que tipo de olhar? Qual é a visão que você tem colocado sobre uma situação adversa, sobre uma luta, sobre uma aflição que você não está livre de passar? Eu não estou livre de passar. Muitos aí hoje, podemos dizer, estão passando por momentos difíceis, por emboscadas que a vida preparou para essas pessoas. E aí, como você tem encarado essa situação? Você tem visto tudo isso com um olhar espiritual? Ou será que você encara essas situações com um olhar natural, do homem natural? Nós precisamos entender que é necessário fazermos jus, usarmos a visão espiritual diante das lutas, das adversidades, das emboscadas que a vida nos traz. E é por isso que eu quero, nessa noite, com a graça de Deus, falar com você que está me ouvindo, querido, querida. Eu quero falar sobre um tema, sobre um assunto que é o seguinte: a necessidade de mantermos nossos olhos espirituais abertos. Nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 23. 2 Reis 6, do 8 ao 23, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria.
E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, a estes os olhos, ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele lhe disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante o pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Só até aqui. Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Tu és o Deus da nossa salvação, e é diante da Tua glória e da Tua majestade que nos dobramos, nos prostramos nesse momento, ó Deus, em adoração, em oração ao Senhor, em culto, ó Deus, ao Senhor, em gratidão ao Senhor por toda a Tua fidelidade. Mas também queremos pedir a Tua direção, o Teu amparo. Fale conosco, Senhor, através da meditação da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, traga vida ao Teu povo. Que essa palavra traga vida à Tua igreja. Que essa palavra traga conforto aos nossos corações. Temos vivido momentos difíceis, dias maus, e o Senhor é o socorro bem presente, ó Deus, de nossas vidas. Muito obrigado, a Deus, por essa palavra. Muito obrigado por esse momento. Fala-nos, porque queremos ouvir a Tua voz. Perdoa nossos pecados e nossas falhas, ó Deus, porque somos pecadores, somos falhos, ó Deus, somos pequenos, somos pó. Lembra-te de que somos pó diante da Tua majestade e tenha misericórdia de nós. E encha-nos até transbordarmos, ó Deus. Pedimos a direção do Teu Espírito sobre a ministração da Tua palavra. Guarde esse lugar, toma os nossos corações, ó Deus, e fale conosco, porque queremos ouvir a Tua doce e maravilhosa voz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno é que nós oramos. Amém. Queridos, o texto em questão, ele começa nos mostrando que Israel estava em um período de guerra contra a Síria. Né? E nesse período aqui, quem reinava em Israel, o rei de Israel, era Jorão. Jorão era, nesse período aqui, já o 9º rei de Israel, filho de Acabe e de Jezabel. Um homem que até começou a governar bem, olhando para os preceitos do Senhor, mas depois também se dobrou à idolatria e acabou pecando contra Deus, como muitos outros o fizeram. Então, quando a gente olha esse texto aqui em questão, ele nos mostra que, como eu falei, Israel ele estava num período de guerra contra a Síria, e que o rei da Síria, ele pretendia montar acampamento em lugares estratégicos para tomar Israel. Nós podemos perceber isso no versículo 8. Versículo 8 do nosso texto diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento, estará o meu exército. Então, esse rei da Síria pretendia aqui montar o seu acampamento em lugares estratégicos para vencer, para conquistar, para tomar Israel. O que a Síria de fato pretendia, meus irmãos, era surpreender Israel com suas emboscadas. Israel, então, estava, meus irmãos, numa situação difícil, numa situação crítica. E trazendo essa situação vivida por Israel para a nossa realidade hoje, podemos perceber que hoje em dia, queridos, nós também vivemos em um contexto de emboscadas. Nós também vivemos em um contexto de momentos de lutas, de dificuldades, de aflições que se levantam, que quando menos esperamos, nos deparamos com essas situações como se fossem emboscadas, como se fossem laços diante de nós. Praticamente todos os dias nós somos acometidos de muitas emboscadas, muitas lutas, muitas aflições. Umas, a gente precisa entender, ou algumas dessas emboscadas, desses laços, dessas dificuldades, elas são traçadas pelo inimigo de nossas almas. Ele está ao derredor bramando como um leão, querendo acabar com a nossa vida. Outras emboscadas, outras situações, outras lutas nós enfrentaremos devido ao fato de habitarmos nesse mundo decaído. Vivemos em um mundo decaído, nós somos servos do Senhor
e se somos servos do Senhor e amamos o nosso Deus, automaticamente nos tornamos inimigos do mundo. O mundo é o nosso adversário, certamente o mundo decaído no qual nós vivemos como igreja irá armar muitos laços, muitas emboscadas para nos aprisionar. Queridos, preste atenção, não podemos nos enganar. Se vivemos neste mundo, nós estaremos sujeitos ou passaremos por todas as coisas que o Senhor permitir que nos aconteça nesse mundo. Vivemos no mundo sujeitos às coisas desse mundo. Não estamos livres das lutas, das adversidades, das emboscadas. Portanto, não estamos de forma nenhuma livre de situações como, preste atenção, eu vou dizer aqui, como que as emboscadas podem se levantar diante de você, como que as lutas podem se levantar diante de você. Você não está livre de situações como maldade. Quantas pessoas têm passado por essa situação, enfrentado maldade contra a sua vida? Opressão. Somos oprimidos o tempo inteiro por governos corruptos, pessoas. Muitas pessoas são oprimidas dentro do seu trabalho. Então, maldades, opressão, perseguições, humilhações, enfermidades tamanhas, irmãos, e inimagináveis. Quantas e quantas pessoas são acometidas de enfermidades que nós sequer nem imaginamos que existam. E as pessoas estão sofrendo com esse tipo de enfermidade. Temos aí uma peste espalhada sobre a face da terra, trazendo medo, angústia e morte, luto em muitos lares. Tragédias, muitas vezes essas tragédias elas acontecem de uma forma inesperada, vem como uma emboscada sobre a vida das pessoas. A pessoa planeja sair com a família, fazer uma viagem em família, se divertir e acaba, irmãos, acontecendo ali uma tragédia, um acidente. Quantas coisas nós nos deparamos no nosso dia a dia. O medo que tão de perto tem rodeado a vida dos homens, angústia, tristeza, depressão. Irmãos, muitas são as situações das quais nós não estamos livres e que podem se levantar diante da nossa vida como emboscada, como laço, como algo para tirar a nossa paz. Todas essas coisas elas estão sujeitas a acontecerem com qualquer um de nós e muitas vezes elas aparecem de surpresa, como eu já falei aqui, como uma emboscada. Contudo, o que irá fazer a diferença na nossa vida é termos a convicção de que assim como Eliseu, nós também, você também, eu e você, nós somos homens e mulheres de Deus. Amém? Homens e mulheres de Deus como Eliseu, esse homem de Deus reconhecido como o homem de Deus. O versículo 9 diz: mas o homem de Deus enviou ao rei. O homem de Deus é Eliseu, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não estamos livres das adversidades, das emboscadas, mas nós somos do Senhor, homens e mulheres de Deus. E é exatamente por sermos de Deus que precisamos olhar para essa lista de coisas ruins que eu falei e que vai muito além do que eu citei aqui. São inúmeras as emboscadas e as lutas pelas quais nós muitas vezes enfrentaremos, Nós temos que olhar para essa lista, irmãos, não com um olhar natural, não com um olhar do homem natural, mas com um olhar espiritual. Amém? Olhar espiritual. O homem e a mulher de Deus precisam estar com seus olhos espirituais abertos. Olhar com os olhos espirituais, meus irmãos, é olhar com os olhos da fé. Amém? Os olhos da fé. E nós precisamos ter esse tipo de olhar. Precisamos manter abertos os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais. Sabe por quê? Eu quero dizer para você aqui alguns motivos pelos quais você deve manter os seus olhos espirituais abertos, pelos quais nós precisamos estar com esses olhos espirituais fitos no Senhor, não só abertos, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o nosso Deus. Aliás, queridos, como eu falei, nós somos homens e mulheres, servos de um Deus vivo, e os nossos olhos precisam estar nesse Deus, fitos em Cristo Jesus, mirados nele. Amém? Para quê, pastor? Por que os nossos olhos espirituais precisam estar abertos? Em primeiro lugar, irmãos, para ver que não estamos sem alternativas diante das emboscadas, diante das lutas, diante das aflições.
Você não está sem alternativa, você não está sem recurso. Se você é um servo, uma serva do Senhor, e se você está com seus olhos espirituais abertos, você entenderá que você não está sem alternativa, você não está sem recurso. Olha só, queridos, vamos ler aqui o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Está aqui no versículo 15. A primeira parte desse versículo, meus irmãos, para a gente entender, ele nos mostra que o moço de Eliseu é o Geazi, né? Então o moço de Eliseu, ao sair muito cedo, ele se deparou com as tropas do exército sírio cercando Israel. Ele sai e vê ali aquele exército humano, aquele exército de homens, cavalos, né? Aquele exército poderoso cercando Israel. Essa é a primeira parte do versículo. Mostra isso. Um homem, olhando pelo seu olhar natural, que se depara com uma situação inesperada e vê ali um grande exército cercando Israel. Na segunda parte desse versículo, ele se amedronta ao se deparar com essa situação. E o que prova que ele se amedronta é o fato dele dizer: ai, meu Senhor! E olha e vê aquele exército gigantesco e diz: ai, meu Senhor! E que fique claro, meus irmãos, que Senhor aqui não é Deus. O moço de Eliseu, Geazi, não está com os olhos no Senhor, ele não está vendo com a visão espiritual, com os olhos espirituais abertos, ele está vendo com o olho natural, o olho humano. E esse Senhor que ele está dizendo aqui, ele não está clamando ao Deus Altíssimo, como Eliseu fez e como tantos outros homens fizeram. Ele está olhando para a situação. E Senhor aqui, que ele chama, é Eliseu, é o homem natural. Quando ele diz, ai meu Senhor, ele está se dirigindo a Eliseu. Ai, meu Senhor. Então ele olha aqui para o seu Senhor, que era Eliseu. Geazi, então, irmãos, ele olha com os olhos naturais para quê? Para a limitação humana. Um exército cercando. O que ele e Eliseu poderiam fazer diante de uma situação dessa? Olhando naturalmente, olhando com o olho natural. O que nós podemos fazer diante de uma situação inesperada, uma emboscada, uma luta, uma aflição? Olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós podemos fazer, nós estamos perdidos. E aqui Geazi, então, ele olha com esse olho natural. Depois, ele encerra, aqui nesse versículo 15, com uma pergunta: que faremos? Ai, meu Senhor, que faremos? Queridos, presta atenção. Essa pergunta do moço de Eliseu nos mostra claramente a falta de alternativa, a falta de recurso vivida por este jovem. Ele não via escapatória. Ele não sabia o que ia fazer. Ele estava totalmente sem alternativa, sem recurso. Que faremos? Esse jovem estava vivendo essa situação. E sabe por quê? Que se caracterizou em sua vida uma falta de alternativa, uma falta de recurso? Exatamente porque sua visão era a visão de um homem natural. De um homem natural. O moço de Eliseu, ele estava olhando naturalmente, e portanto a única coisa que ele conseguia ver diante de toda aquela situação difícil era o exército inimigo. O exército inimigo, meus irmãos. A falta de alternativa, devido à sua visão natural, permitiu este moço olhar apenas em uma direção, olhar apenas para um lugar, para um ponto. Ele fixou seus olhos apenas em um ponto, em uma direção, que foi exatamente o tamanho do exército inimigo. Quando Geazi vira para Eliseu e pergunta o que eles iriam fazer, demonstra que ele se sentia impotente, irmãos. Impotente e sem alternativa. Isso por causa do seu olhar natural, que era e que é na vida de qualquer homem limitado. E por ser limitado, não permite, como não permitiu Geazi ver ou ter
esperança, não permitiu que Geazi percebesse que havia sim recurso, havia sim escapatória, havia sim uma saída. Queridos, é a visão, é o olhar espiritual que nos proporciona a alternativa de olharmos para outra direção, direção que Deus quer que olhemos. Sabe que direção é essa? Para o céu. Morada, habitação do Deus eterno. Olharmos para o altar da glória, da majestade e da grandeza do nosso Deus. Apenas com os nossos olhos espirituais abertos é que teremos condições de buscar a Deus. E é através desta visão espiritual que percebemos que não estamos sem alternativa, que não estamos sem recursos. Vamos dar uma analisada aqui rapidamente os primeiros versículos do Salmo 121. Olha só o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para onde, irmãos? Montes. Eleva os meus olhos para os montes. O monte tem uma conotação, monte aqui tem um sentido, uma conotação que pode estar ligado a uma coisa enigmática. Não se tem uma definição exata do que o salmista naquele momento queria dizer quando ele se refere aos montes, e por isso era muito enigmático. Mas o fato de olhar para monte nos dá a ideia de que era uma visão natural. Por quê? Porque o monte estava lá. E olhando enigmaticamente, o monte representava problema existente, um problema que existia ali na vida daqueles homens. O Salmo 121, para quem não sabe, é um salmo de romagem, é um salmo de degraus, né, dos degraus, cântico dos degraus, é um salmo que era cantado, salmodiado enquanto o povo ia a Jerusalém adorar o Senhor. Então, pode ser que quando eles chegassem ali diante de algum daqueles montes ali, olhassem aqueles montes, ali naqueles montes poderiam ter homens escondidos para roubar, o monte poderia sim representar um problema, uma luta, uma dificuldade para que aquele povo chegasse diante do Senhor e adorasse ao Senhor. Então, nós temos aqui uma figura enigmática que pode sim representar um problema, uma luta. E o salmista diz: olha, eleva os meus olhos para o monte, para a minha luta, para a minha aflição, e ela existe, ela está lá, ela vai existir na vida de muitas pessoas. E aí vem a grande pergunta do salmista: de onde me virá o socorro? Essa pergunta, meus irmãos, representa aqui a total dependência do salmista, a nossa total dependência. De onde nos virá o socorro diante das emboscadas? De onde nos virá o socorro diante dos montes, diante das aflições, diante dos medos, da angústia, do pavor, diante da tragédia que não esperávamos, mas que apareceu diante de nós? Então, a total dependência, de onde me virá o socorro. E aí, em face a essa pergunta, a resposta dada pelo próprio salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, aqui é uma alternativa proporcionada pela visão espiritual, e essa alternativa requer a necessidade dos olhos espirituais abertos. O salmista identificou o monte, identificou o problema. Ele sabia que o problema se levantou, estava lá, a emboscada, a luta. Contudo, ao mesmo tempo que veio aquela questão da total dependência dele, de onde me virá o socorro? Quando ele pergunta, de onde me virá? Ele entende, ele se coloca na dependência do Senhor. Praticamente o salmista está dizendo: Senhor, se o Senhor não me livrar desse problema, ninguém mais pode me livrar, porque o problema está lá, ele é existente, eu estou vendo, e só o Senhor pode me livrar. De onde me virá o socorro? O que dá a ideia de que ele estava pensando isso é porque automaticamente a resposta já flui da sua alma, do seu coração, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é uma visão espiritual, irmãos. Isso é os olhos espirituais abertos diante do Senhor. Identificam sim o problema, a emboscada, a luta, mas contudo, acima de tudo isso está o nosso Altíssimo Deus, o Deus da nossa salvação. Com o nosso olhar espiritual fechado, presta atenção, nunca seremos capazes de percebermos as maravilhosas alternativas que Deus nos proporciona.
de podermos olhar para Ele, olhar para cima, olhar para o escape, para o socorro. A grande diferença entre o salmista do Salmo 121 e Geazi é que o salmista, com os olhos espirituais, ele está olhando para Deus. Os olhos dele, eles estão fitos em Deus. O salmista olha para Deus, para o recurso que virá de Deus, se coloca na dependência de Deus, reconhece a sua luta e entende que ele será socorrido no tempo oportuno de Deus, pelo próprio Deus. E Geazi, o moço de Eliseu, os seus olhos estão no problema. Os seus olhos estão no tamanho do exército inimigo. Os seus olhos estão no fato de eles já estarem sitiados, já estarem cercados. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, queridos. Eliseu disse para Geazi, no versículo 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Precisamos crer na palavra do Senhor e olharmos com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Amém? Outro motivo pelo qual devemos manter nossos olhos espirituais abertos é para ver que não estamos sozinhos. Além de termos, sim, alternativas, de termos recurso, e o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é a nossa alternativa, o Senhor é a nossa viva esperança. Paulo fala sobre essa esperança, irmãos, em Deus. Por Deus, nós temos alternativa, nós temos escape, nós temos recurso até para aquilo que é mais temido por todos os homens, que é a morte. Paulo disse lá em Tessalonicenses, ele diz assim, não quero, irmãos, acerca dos que dormem, que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. Deus é a nossa viva esperança. Há recurso para um servo do Senhor, há alternativa, há possibilidade de escape, de segurança, e isso não pode morrer na sua vida, isso não pode morrer na nossa vida. Amém? Você tem alternativa, você tem escape, você tem recurso, mas você precisa estar com seus olhos abertos, espirituais abertos, irmãos. Em segundo lugar, por quê? Porque você, somente com os seus olhos espirituais abertos, é que você verá que você não está sozinho. Além da alternativa do escape, você não está sozinho. O versículo 16 que eu já li, e vou ler novamente, diz assim, e ele disse, aqui Eliseu dizendo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, nós precisamos confiar plenamente que o Senhor é conosco. Você precisa crer nisso, amém? Eliseu exortou o seu moço a não temer. Ele disse que mais era o que estava com eles, aqui no versículo 16. Geazi, com seu olhar natural, ele não percebeu a presença do grande exército celestial em favor deles. Ali em seu favor, em favor de Eliseu. Mesmo sabendo que estamos sujeitos a todo tipo de ataques e problemas, precisamos ter uma visão que nos leve a confiar na presença de Deus em nossa vida, meus irmãos. Amém? E jamais teremos tal confiança alcançada por meio de um olhar natural. Os olhos espirituais, ou seja, com os olhos da fé, que de fato veremos a presença do Deus Altíssimo ao nosso lado. Amém? Deus está conosco, o Senhor jamais nos abandonará, eis que estou convosco todos os dias. Em 2 Crônica, capítulo 32, versículo 7, diz assim, para que isso fique bem vivo na sua mente, na sua memória, no seu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá está escrito o seguinte, 2 Crônica, capítulo 32, versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Não tema, há um maior com você. Amém? Há um maior com você. Você não está sozinho na sua luta. Não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei se você já foi acometido. Se está passando por emboscada, por uma luta, por uma aflição, medo, angústia, não sei, tanta coisa ruim acontecendo, muita gente passando por muitas lutas, sofrendo muitas emboscadas, mas eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite, não tema,
maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. O Senhor está vendo a tua luta, Ele está vendo a sua aflição. Você não está sem recurso. Nós não estamos sem alternativa. E não estamos sozinhos, irmãos. O Senhor é conosco. E é maior do que tudo e do que todos. Amém? Salmo 55, 18. O salmista diz: livrou em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Você prestou atenção no que o salmista disse? Livrou em paz a minha alma da guerra que movia, pois eram muitos contra mim. Isso aqui está no Salmo 55. E quando a gente vai para o Salmo 34, irmãos, lá diz assim: muitas são as aflições dos justos. E o salmista aqui está dizendo: muitas eram contra mim. Talvez muitos sejam contra você. A vida, as pessoas, as situações, talvez tudo você possa estar imaginando e pensando que está conspirando contra a tua vida. Muitos montes, muitas lutas, muitas aflições. Você está prestes a perder a sua vida, a sua esperança, a sua alegria. Mas eu quero te dizer, queridos, que ainda que multidões de emboscadas se levante, você não está só. Amém? E aquele que está com você, ele tem poder para livrá-lo e te dar a paz que excede todo entendimento. Você precisa crer nisso. Você precisa, nós, os servos do Senhor, precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para crermos fielmente na palavra do Senhor, nas promessas que advêm da palavra do Senhor, em termos de fortalecimento, às vezes muitas pessoas se apegam, se agarram à palavra, às escrituras, querendo somente bênçãos materiais. Mas, irmãos, vamos olhar para as incontáveis e maravilhosas bênçãos espirituais advindas da palavra do Senhor. Fortalecimento, presença do Senhor, vida eterna, quantas promessas advêm da palavra do Senhor. Incontáveis bênçãos espirituais que você deve olhar, ver, se apaixonar, se sentir atraídos por essas promessas. Um Deus que não te abandona, um Deus que não te deixa sozinho, um Deus que está com você em seus momentos de dificuldade. Multidões podem se levantar, armando emboscadas e laços sobre a tua vida, mas maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está conosco, do que o que está no mundo, do que aqueles que armaram emboscada. Creia na palavra do Senhor e nas promessas espirituais advindas dessa palavra. Você precisa crer, você precisa ver com seus olhos espirituais. Irmãos, Romanos 8,31 diz que diremos, pois, a essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, tudo que falei é uma realidade, porém jamais tomaremos posse dessas palavras olhando naturalmente, com os olhos humanos. Portanto, precisamos olhar espiritualmente, confiando plenamente na santa, doce e poderosa presença do Senhor na nossa vida. Foi o próprio Jesus que disse: eis que eu estou com vocês, estou convosco hoje. Porque o sol está brilhando, você está fazendo churrasco e está tudo bem. Amanhã eu te abandono. Foi isso que Jesus falou? Não, não foi. A promessa do Senhor é eterna, é para sempre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para toda a eternidade. A presença do Senhor será eterna, será real na vida de um homem, de uma mulher de Deus, independente daquilo que estejamos passando, independente das emboscadas que tivemos que enfrentar. O Senhor é conosco. Nós temos alternativa, nós temos escape. Amém, queridos? Terceiro e último motivo pelo qual devemos manter nossos olhos espirituais abertos é para ver que o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Nosso socorro ele vem e virá sempre do Senhor. Olha o versículo 17, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Geazi, com medo, olhou o tamanho do exército, se apavorou, questionou Eliseu: o que nós vamos fazer? Como que a gente vai sair dessa emboscada, desse problema, dessa luta? E aí, meus irmãos, interessante, o versículo 16 ele diz: e ele disse, Eliseu vai e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí eu estou dizendo para você que o terceiro motivo pelo qual você
precisa manter os seus olhos espirituais abertos, é para quê? Para que você veja que o teu socorro, ele virá de Deus, ele vem de Deus, ele vem do alto, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra, como disse o salmista no Salmo 121. Olha o versículo 17, o que ele diz? O que diz? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Ele ora em favor do seu jovem, do seu moço, ele ora em favor de Geazi. E o Senhor abriu os olhos do moço. E o que aconteceu, irmãos? E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, esse versículo nos mostra que Eliseu fez o quê? Orou. Aqui está claro. Ele orou. Orou a quem? A quem que ele intercede? A quem que ele clama? Ao Senhor. Meus irmãos, meus amados, queridos, Eliseu é tratado como o homem de Deus, no versículo 6 do nosso texto. E disse o homem de Deus, e como homem de Deus, sua visão era uma visão espiritual, que dava a ele a alternativa de buscar recurso, olhando para Deus, e ele fez isso clamando, orando, olhando para o lado espiritual, com seus olhos espirituais abertos. Então ele faz isso olhando para Deus, ele viu que tinha alternativa, visão aqui, irmãos, que deu a ele a convicção da real presença de Deus em sua vida, deu a ele também a certeza de que do Senhor viria o seu socorro, mas apesar de todas essas convicções, ele teve que orar, ele teve que pedir pelo seu moço, Geazi. E foi exatamente quando os olhos do seu moço se abriram, após aquela oração, que foi exatamente aqui, quando ele deixou de ver naturalmente, quando Eliseu ora e pede por ele, por seu jovem, por seu moço, os seus olhos se abriram, e aí então aquele jovem deixou de ver naturalmente, Foi aí que então ele percebeu que de fato Deus é o único que pode socorrer. Após a oração do profeta, que estava em outra visão, em outro espírito, e clama a Deus, os olhos daquele jovem foram abertos, e aí então com seus olhos abertos, os olhos espirituais abertos, ele pôde perceber a multidão, o socorro que veio do Senhor. Somente através de uma visão espiritual pautada na fé, que aquele jovem, meus irmãos, pôde ver o tamanho do exército sobrenatural que estava pronto para defendê-los, como diz aqui o versículo 17. Foi pela visão espiritual que Geazi pôde perceber o socorro divino. Queridos, não há dúvidas da necessidade de mantermos nossos olhos espirituais abertos, com base em tudo o que nós falamos. Você precisa manter os seus olhos espirituais abertos. Geazi jamais teria visto o que ele viu, o tamanho do exército que ele viu, a grandeza do Deus que ele pôde perceber através da oração daquele homem de Deus que estava em outra visão. Ele jamais teria visto isso se o Senhor não tivesse aberto os seus olhos espirituais. E nós precisamos orar, como eu falei, e pedir a Deus e valorizarmos, irmãos, as questões espirituais. Olharmos espiritualmente, estarmos com os nossos olhos espirituais abertos. Como eu falei, volto a repetir, nos apegarmos às bênçãos e às promessas espirituais do Senhor. Amém? Queridos, através de tudo que vimos, quero concluir aqui dizendo que, através de tudo que vimos até aqui, nós podemos perceber claramente dois tipos de visões. O olhar, a do moço de Eliseu, uma visão ou um olhar que podemos dizer que foi natural, e a visão de Eliseu, chamado pelo próprio texto de o homem de Deus, detentor de uma visão espiritual totalmente diferenciada. É o olhar pela ótica de Eliseu, queridos, que devemos optar. É por esse olhar, o olhar espiritual. Portanto, nossos olhos espirituais eles devem estar sempre abertos e focados em uma única direção. Em uma única direção. Direção esta que o próprio Jesus nos ensinou a olharmos.
dando Ele mesmo o exemplo. Lá em João 11:41, nós podemos ver esse exemplo deixado por Cristo e para onde que Ele quer que nós olhemos. João 11:41 diz: e Jesus, levantando os olhos para o céu. Como Jesus fez, devemos fazer cada um de nós. Os nossos olhos devem estar nos céus, devem estar naquele que está além do problema, além do monte. Os nossos olhos devem estar naquele, no trono daquele, o qual de lá procederá o nosso socorro. Portanto, nossa visão espiritual deve buscar o céu. Não o primeiro céu, que é o firmamento, aquele que nós vemos tão bonito, azul, e que Gênesis 1:6-8 relata. E também não no segundo céu, regiões celestiais que Efésios fala, onde tem lá as lutas espirituais. Efésios 6 fala desse céu que nós não vemos. Mas os nossos olhos precisam estar abertos espiritualmente e fitos no céu. Qual céu? Paraíso, habitação, morada, trono da graça do nosso Altíssimo Senhor. É para lá, é para o trono da graça que nós precisamos olhar, irmãos. Devemos olhar para Deus confiantes nele. Ele é o nosso socorro. Aconteça o que acontecer, nossa visão espiritual ela deve nos levar a confiarmos plenamente no Deus da nossa salvação. Amém? Eu quero encerrar essa nossa reflexão sobre a necessidade de mantermos abertos os nossos olhos espirituais, reafirmando que só assim, com os olhos espirituais abertos, veremos que não estamos, primeiro, sem alternativa. Se você estiver com seus olhos espirituais abertos, você vai ver que existe recurso para você, existe esperança, há saída, há escape. Você não está sem alternativa diante da luta que você passa. E também veremos que não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias. Aquele que prometeu estar conosco na luta, Ele está conosco na guerra, Ele está conosco na batalha e jamais nos abandonará. Mas nossos olhos espirituais precisam estar abertos para detectarmos a presença desse Deus bondoso. E terceiro, veremos que o nosso socorro, ele só pode vir de uma direção. Ele só pode vir de um lugar, de uma pessoa, Jesus Cristo Nazareno. Amém, irmãos? Eu quero encerrar, de fato, nossa reflexão nessa noite, deixando aqui uma frase para meditarmos, um pensamento que eu gostaria que você meditasse nele, e que diz assim: o olhar natural se restringe aos limites humanos, mas o olhar espiritual transcende as barreiras do impossível. Amém, queridos? Se olharmos naturalmente, seremos totalmente limitados, paralisados, amedrontados, ficaremos angustiados, olhando naturalmente. Mas se olharmos espiritualmente para o autor e consumador da nossa fé, identificando a sua presença, percebendo o seu socorro, queridos, iremos além, voaremos alto e nada irá nos paralisar. Amém? Se estivermos na carne, com um olhar natural, seremos limitados. Mas se estivermos pautados em uma visão espiritual, veremos a glória e o agir de Deus em nosso favor. Portanto, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a manter sempre abertos os nossos olhos espirituais para percebermos o tamanho, a grandiosidade do socorro que vem do Senhor. É maior do que qualquer coisa que possa nos cercar ou armar emboscada ou laço diante de nós. Amém? Que Deus te abençoe e que os teus olhos espirituais estejam sempre abertos e fixos no Senhor, autor e consumador da tua fé, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pelo privilégio de meditarmos na tua palavra e tomarmos posse dessa palavra tão abençoadora. Sabemos, ó Deus, que não estamos nesse mundo enfrentando as lutas, as emboscadas sem alternativa, e que também não estamos sozinhos, ó Deus, e que o nosso socorro ele vem sim e virá sempre do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Deus da nossa salvação. A tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória,
por Cristo Jesus. E nós tomamos posse dessa palavra, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que iniciou a boa obra é fiel para concluí-la em nossas vidas. Por que o Senhor nos sustentaria até aqui e no meio do caminho nos abandonaria? Jamais nos abandonará. Cabe a nós olharmos com os olhos espirituais, decretarmos uma fé inabalável no Teu nome e continuarmos, ó Deus, buscando a presença bendita do Senhor, uma comunhão plena com o Senhor. Porque a exortação do Senhor é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ajuda-nos, aumenta, Senhor, a nossa visão espiritual, aumenta naqueles que já estão enxergando espiritualmente e faça, Senhor, com que aqueles que estão cegos, que a sua visão espiritual já está turva, já está praticamente se perdendo, abre esses olhos, tire essas cataratas malignas, ó Deus, que impede os homens e as mulheres de Deus de verem a Tua obra, de verem a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, na beleza da santidade do Teu nome, com perdão dos nossos pecados e com gratidão em nosso coração, pelo doce e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, é que nós oramos e Te entregamos tudo nesse momento. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Forte abraço.